Olá, Alcione Marocolo aqui com você no podcast Precision Talks. Nesta edição temos convidados muito especiais. Roda a vinheta. Que bom que você está com a gente aqui no Precision Talks. Estamos com uma convidada mais que especial, doutora Isabela Cavalcante, que é especialista em gerenciamento do envelhecimento, e o nosso consultor, amigo, especialista em clínicas médicas, Luciano Matos. Tudo bem com vocês? Tudo bem, é um prazer recebê-los. Prazer esse convite. Alegria. Fico muito feliz de poder estar aqui prestigiando mais um Precision Talks com vocês. Você é muito querida, estava conosco no nosso evento presencial, né, Luciano? Exatamente. Chega o quarto episódio, a gente começa a ficar mais... À vontade. À vontade. É isso mesmo. Muito bom. Mas obrigado aí pelo convite. Vamos aí para mais um episódio de muito aprendizado com a doutora Isabela. Isso mesmo. Falar do envelhecimento é falar de um assunto que interessa sobremaneira a homens e mulheres de todas as idades. Porque se eu sou jovem, eu quero prevenir, e se eu já estou com uma idade madura, eu quero atenuar. Você tem se dedicado a isso, tem trazido um olhar importante sobre o envelhecimento. Queria que você contasse um pouquinho da sua história para a gente. Bom, eu sou médica, né? Eu estudo dermatologia já estou no 2º ano na pós-graduação aqui em Juiz de Fora. E eu tenho uma história aí já longa na área da saúde. E fiz a faculdade de enfermagem, né? Há mais de 10 anos atrás. E realizei um sonho depois de poder fazer a medicina. E eu nunca tinha pensado na área de dermatologia, mas o contato... né, com a minha sogra, que é a doutora Josiane também, que trabalha junto. Maravilhosa, grande amiga. Um abraço, doutora Josiane. O contato foi me trazendo cada vez mais vontade de aprender. E desde o início do ano passado, eu comecei a trabalhar com tecnologias, né, a favor do gerenciamento do envelhecimento. Então, hoje, você é uma super expert que traz beleza e jovialidade para mulheres e homens que desejam uma transformação. Vamos falar um pouquinho das suas ferramentas, mas antes deixa eu entrar com o Luciano, que hoje faz um trabalho muito interessante junto às clínicas médicas, deixando o médico ficar à vontade para exercer sua expertise sem tanto estresse na administração. Nós temos falado muito sobre isso, né, Luciano? Sim. Em cada episódio. E eu queria falar, então, da sua área e como você vê a entrada das tecnologias nas clínicas hoje. Acho que a tecnologia é uma ferramenta, né, que vai, muitas das vezes, dar a possibilidade do profissional realizar um serviço com maior excelência, né? Acho que as tecnologias elas vieram para complementar, né, mas não tira ali todo o olhar do profissional, né, para saber qual tecnologia usar, né? Não adianta só... né, indicar a tecnologia se você, né, não tem ali um gerenciamento, não tem um plano de curto, médio e longo prazo. Muito né? bom. Muitas das vezes eu acho que a doutora vai conseguir explicar um pouco melhor para a gente, mas eu acho que se tratando de gerenciamento de envelhecimento, a gente precisa ter um plano, né, muito bem ali alinhado com a médica e o paciente para que as expectativas sejam alcançadas. Sim, porque verdade. o que a gente vê hoje, as pessoas buscam pelo tratamento rápido, com curto espaço de tempo de recuperação, sem dor, e a gente, de fato, consegue entregar isso. Que maravilha. Talvez há muito tempo atrás a gente não imaginava, mas tem evoluído e a gente tem que usar isso a nosso favor. Com certeza. Nós estamos falando uma linguagem aqui, né? As tecnologias, talvez nós estamos direcionando o nosso podcast para a classe médica, mas teremos certamente muitos pacientes assistindo. Então, agora a gente vai abrir um pouco esse termo. Quando a gente fala tecnologias, a doutora Isabela domina sobre quais? Então, o que é uma tecnologia? É uma máquina, né, que a gente pode fazer o tratamento. No caso, eu trabalho com laser, o laser Lavian, e um ultrassom micro e macrofocado, que os dois trabalham em... A gente pode associar os dois tratamentos ou usar separadamente no tratamento tanto de doenças de pele, com o laser principalmente, quanto de rejuvenescimento com o ultrassom. Ou seja, trata doença também. Trata doença também. O laser,
um laser de túlium, o que ele faz? Ele tem afinidade por água, a gente fala que é o cromóforo dele é a água. Então, quando eu faço ali no rosto do paciente, eu estimulo, eu puxo a água para aquele local. Então, eu consigo melhorar a hidratação daquela pele. Isso. O viço, o brilho, né? Que não é uma pele oleosa, é uma pele viçosa. Isso, né? maravilhoso. Uma pele com brilho. E que essa é uma queixa muito comum no consultório. Da mulher madura. Os poros dilatados, que ele também trata. O temido melasma, né? Que é uma doença de pele bem incidente também. A gente tem muita queixa na dermatologia. E falando até mesmo do melasma, por que eu escolho o laser? Porque ele previne... Rebote? Então, porque o tratamento do melasma, ele tem muito disso. A pessoa faz o tratamento, às vezes com outros lasers, laser de CO2, tem outros tratamentos, e pode acontecer de dar o que a gente chama de hiperpigmentação. Pigmenta mais do que estava, faz o efeito rebote. Então, esse é um laser menos ablativo. A gente consegue trabalhar a potência dele para que a gente faça uma varredura desse depósito de melanina ali. E, ao longo de 3 sessões, 4 sessões, a gente já consegue melhorar bastante. A pigmentação é uma pigmentação não uniforme, né? No rosto. A gente tem manchas, as manchas, né? As manchas do rosto, de maneira assim fácil das pessoas compreenderem, né? E envolve vários outros cuidados. Então, se a gente faz um cuidado envolvendo terapia tópica, né? Que são os protetores, né? As pomadas, para clarear aquela pele, a gente pode associar a tecnologia a favor. Que maravilha. Isabela, eu te acompanho, porque nós atendemos juntas na mesma clínica, a doutora Josiane, eu e você, nós temos muita afinidade, né, dentro da visão do que a gente quer trazer para o paciente. E observando você trabalhando nos dias do laser na clínica, é um sucesso. Eu acho que você tem um diferencial de ser muito empática com o seu paciente, muito amorosa, muito cuidadosa. Isso faz parte do tratamento, eu entendo assim. Como é que é essa abordagem que você vem trazendo, que é bem diferenciada? Eu entendo que hoje em dia o que eu mais ouço é: o médico nem olhou para mim, o médico nem me encostou. Eu tive lá, ele nem parou para ouvir o que eu tinha para falar. E muitas vezes, né, naquele momento que a pessoa está ali para tratar, o que pode parecer uma simples mancha, aquilo traz uma tristeza de anos de tratamento. Né? Eu pego outra parte também que é muito sensível às queda de cabelo, né? A alopécia, que eu também trato com laser. Gente, eu falo, o que mais deixa uma mulher triste? Uma mulher, um homem, né? Mas as minhas pacientes, a maioria são mulheres igualmente. A queda de cabelo deixa elas muito tristes. Elas chegam, às vezes, chorosas. É verdade. Então, como não sentar e conversar? Porque se eu escolhi trabalhar com máquinas, eu não posso deixar que a máquina esteja à frente do que eu sou. Maravilha. Né? Eu sou médica, eu sou enfermeira, e eu falo que a enfermagem me ajudou a ser muito mais uma médica humana. Porque na enfermagem a gente aprende a ficar ali de verdade na beira do leito. É quem pega, né? Então, é muito legal eu ter passado por essas fases e hoje poder fazer mais pelo meu paciente, que antes, quando enfermeira, eu não tinha tanta possibilidade. Muito bom. Luciano. Eu estou um pouco curioso, Isabela. Como que você, né, fez todo o trajeto da enfermagem? Desde quando você entrou na enfermagem, você já queria ser médica? Não. A minha história, quando eu fiz enfermagem, eu não imaginava, nem cogitava a possibilidade de ser médica. Eu não achava que eu era capaz. E a gente tem muito isso na adolescência. A gente se acha pequeno, a gente não consegue enxergar longe, né? Avistar a possibilidade. Então, eu fiz a enfermagem porque a área de saúde, como eu gostava sempre gostei de química, física, biologia. Gente, a verdade é que com 17 anos ninguém sabe o que quer fazer. É verdade. E aí eu escolhi... É cedo para decidir, então uma coisa tão importante, né? E aí eu fiz a enfermagem, cumpri os 5 anos de graduação, terminei com o coração assim, eu não era aquilo, eu queria mais, porque eu gostava do diagnóstico médico, eu queria muito aprender mais sobre medicina.
E finalizei e ainda perdida, eu pensei, o que eu vou fazer? Aí fiz uma prova de seleção para residência de enfermagem. Passei na residência de enfermagem, fiz mais 2 anos de residência aqui pelo HU, na UFJF. Terminei a residência e falei, gente, rodei todos os setores, mas eu ficava de longe vendo o que o médico fazia, eu queria fazer o que ele fazia. Eu conto isso para todo mundo. Aí começou a nascer a médica. E aí, terminando a residência, surgiu a possibilidade de eu começar a fazer a medicina. Aí voltei pro cursinho, fiz mais 1 ano de cursinho. É uma cursinho. coragem, né? Foi. E eu falo que eu não me arrependo nem um dia. Que maravilha. Tanto que eu amei. Eu ia pra aula todos os dias feliz. Eu amava a faculdade. Para mim, os 6 anos passaram voando. Maravilhoso. Eu amo o que eu faço. E eu espero nunca perder a essência do médico. É o que eu volto a falar. Não deixar que a rotina e a tecnologia roube a essência do cuidado de verdade. É o cuidado ali, no toque, na conversa. Que delícia isso, hein, Luciano? Como resgatar isso em um médico que já está muito experiente, calejado? Deve ser um desafio para você, muitas vezes, trazer esse vício de novo. Como é que você vê isso? O que a doutora Isabela falou não acontece só com jovens, né? Acontece com pessoas maduras também, de não conseguir visualizar fora daquela rotina que a gente já está ali, né, acostumado, né? A gente está agindo muitas das vezes no inconsciente e vai vivendo a vida e vai vivendo e vai deixando para tomar as decisões depois, né? Quando ela tomou a decisão de fazer 5 anos de enfermagem, mais 2 anos de residência e tomou a decisão de voltar, né, e iniciar um curso do zero, né, é um ato de coragem, né? Tem que ter uma decisão. E isso eu enfrento com diversos médicos que eu atendo, né? E isso que você falou também, a gente muitas das vezes não se sente capaz e a gente muitas das vezes é melhor do que o outro. Né? Isso muitas das vezes está muito na nossa cabeça, né? De autossabotagem, né? A gente se sabota e etc. Então, muitas das vezes o meu papel é realmente chegar para o médico e falar, cara, você é foda. O que você faz aqui é porque você faz todo dia e você já perdeu né, essa sensibilidade de ver o trabalho incrível que você faz, né? Então, acho que é resgatar isso, colocar um mindset, né, de crescimento. Muito bom. Porque muitas das vezes a rotina deixa a gente realmente na zona de conforto e sair da zona de conforto é complexo, né? Então, eu ajudo muito fazendo isso. Eu experimentei um pouco isso. Cheguei agora há pouco tempo de um curso em São Paulo, revivi, porque faço muito isso, sempre fiz muito, mas de 1 ano para cá eu não tinha feito nada fora. E foi extremamente revitalizante rever processos, conhecer o trabalho de outros colegas, como a gente realmente precisa. Eu lembro quando eu falei assim, Luciano, esse curso é desafiador, porque era um investimento alto. E o que você acha? Ele vai. A gente precisa desse se vai, Se a gente pensar muito, gente, 6 anos iam passar para mim da mesma forma. Não tem aquela coisa? O tempo vai passar da mesma forma e passa. Só que você poderia ficar 6 anos mais frustrado e arrependido de não ter começado antes. Que maravilha essa história. Eu tenho certeza que você que está assistindo está recebendo um estímulo a mais para tomar decisões importantes na sua carreira, é ou não é? Esse é o Precision Talks. Aqui é um braço do nosso evento, que é um evento super diferenciado de Network Medical, que aconteceu em 2024 e volta agora 10 de abril em sua nova edição. E promete ser ainda melhor. A doutora Isabela estava lá conosco. Vamos falar um pouquinho do Precision, depois nós vamos voltar nas suas outras tecnologias. Como é que foi a sua experiência com o nosso evento? Foi muito bom, assim, ter essa conexão com outros médicos de outras áreas, né? A gente poder discutir a medicina de maneira geral. A gente conseguiu pensar no futuro, né, sem ficar preso a uma especialidade só. A gente enxerga que é importante o cardiologista se manter atualizado, né? A inteligência artificial e todas essas outras tecnologias, por exemplo. Tanto o cardiologista, quanto o dermatologista, quanto até mesmo Lá nós tínhamos oftalmos, oftalmo também, gineco, endócrinos, pediatra. Pediatra. Né? Tantas outras especialidades. E a gente troca ideias, né?
Otorrino. A gente troca ideias, abre a cabeça. Sim, foi. Bom demais aquela interação. Tantas coisas, tantos projetos saíram. Esse podcast mesmo é fruto disso. Que exatamente. bom a Foi gente assim que eu conheci o Luciano, o trabalho dele. Acho que o Luciano e eu estamos muito surpresos com você. Como é bom poder, nesse espaço, conhecer mais do expertise, da experiência desses especialistas tão brilhantes, né, Luciano? Muito obrigada, coisa gente. Que eu queria levantar a bola aqui, a gente já está no 4º episódio e sempre, você falou isso muito lá no evento, e sempre tem, né, médico acaba se comunicando muito com o paciente, né, etc. Eles são brilhantes nisso, né? Mas sempre tem, muitas das vezes, o receio, né, de falar no microfone, né, de se expor. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, Alcione, porque eu acho que é muito importante, porque sempre tem esse receio, né? Então, talvez, como você me perguntou lá no primeiro episódio que a gente gravou, né, quais seriam aí as principais dicas que você conseguiria dar, né, para um médico conseguir se posicionar sem se preocupar com o que o outro vai achar? Porque eu acho que a maioria das vezes o medo de se posicionar é esse, né? O medo do julgamento, o medo do que o outro está pensando, né? E o Paulo Vieira esses dias postou, né? Olha o que o outro está pensando. E um túmulo lá, né? Cara, vai todo mundo morrer e o que estão pensando de você, muitas das vezes pouco importa, né? Se você pudesse levantar essa bola. É uma boa pergunta. A minha área no Precision é muito essa, de compartilhar como eu fui me desenvolvendo na habilidade de comunicação. As pessoas falam muito. É admirável. Alcione, você tem uma facilidade. Obrigada, Isa. A Isa, minha esposa em casa, ela assiste. Nossa, a Alcione nasceu para isso mesmo, né? As pessoas falam muito. E eu tenho que compartilhar com vocês que muitas vezes também eu tenho as minhas dificuldades. Então, como que eu treino as pessoas? Eu sempre explico assim, olha, vai ter sempre uma voz interna crítica te sabotando. Primeira coisa, então, é aprender a lidar com essa voz e neutralizá-la. Você vai ouvir, mas você não vai dar atenção. O problema é que muitas vezes a gente dá atenção. Mas a maioria das coisas que a gente teme jamais vai acontecer. A pessoa fala assim, e se eu der branco? E se eu esquecer? E se eu cair no palco? Né? E se eu passar mal? E vai ficar só no isso, em geral, né? Isso não vai acontecer. A outra estratégia que eu uso, que é muito importante, presta atenção na conversa. Tenha foco. Por quê? Porque quando eu me distraio, aí eu presto atenção. Tem um menino andando ali, está mexendo na televisão, tem um fotografando aqui. Se eu começar a prestar atenção nas coisas que estão acontecendo no entorno, eu fico vulnerável, porque quando você me perguntar, eu não sei do que você está falando. Então, foca, porque você está falando do que você entende. Exatamente. Ninguém aqui sabe do laser que você manipula. Eu não sei, o Luciano não sabe. Quem sabe é você. Então, você é a autoridade disso. Então, ter essa consciência também te traz tranquilidade. Sim. E os primeiros 3 segundos são os mais difíceis. Que é quando fala assim, Luciano Matos, aí o seu coração dispara. Qualquer pessoa. Verdade. Ou quando você está num lugar que te passa um microfone, respira fundo, sorri, fala seu nome, que é a coisa mais fácil de você falar, que você sabe, e aí, à medida que começou, tudo vai se normalizando. Acho que o sorriso é muito importante. Sorriso. Uma empatia, boa tarde, boa noite, meu nome é Alcione Maroclo. Eu sempre começo assim. Que prazer estar aqui. Se estiver muito nervosa, você vai dizer assim, eu estou muito emocionada de estar aqui. É muito interessante, é uma oportunidade que eu ansiava, que eu esperava, porque a pessoa fala assim, eu estou nervosa. Não, errou. Não se entregue que você está nervosa, você está emocionada. Gostou da dica? Gostei. Muito bom. Emocionada de estar aqui, muito bom. Isso vai trazendo uma normalização, seu batimento cardíaco, da sua respiração, e aí a coisa vai fluindo. Depois você vai Mas essas dicas são muito importantes. Você está falando o que você entende. Eu não sei orientar ninguém para ter um melhor desempenho em clínicas. A autoridade aqui sobre isso é você. Então, de posse desse entendimento, vou falar do que eu gosto, vou falar do que eu estudo, vou falar do que eu sei. Do que eu mais faço. Vou falar. Não é assim? Sim. Simplesmente pegar e fazer. Fazer com, prestando atenção com gozo. Dicas, porque o que acontece também? As pessoas anseiam pela ribalta. Todo mundo, ninguém está aqui porque nunca sonhou estar aqui. Você desejou um dia ter esse nível de projeção. E você vê que hoje uma das coisas que mais levanta a bola das pessoas, né, que mais referenda, é você realmente ser convidado
para dar uma entrevista, é você fazer uma palestra. Isso diz que você é douto naquilo, um reconhecimento. Então, muita gente sofre antes, durante e depois. Ai, o que estão falando? Ai, eu tirei foto. Ai, não sei se ficou bom. Antes até chegar, durante, fazendo e depois pelo que estão falando. Importantíssimo. Fazendo ou não fazendo, falarão do mesmo jeito. Isso. Não é assim? A vozinha tá lá e você fala, não vou te ouvir. E aí, no vivenciar a situação, aproveita. Curta o processo. Vamos supor, eu sempre sonhei em estar nos maiores palcos do Brasil. Eu cheguei lá. Eu vou ficar nervosa? Ah, minha filha, eu fui pra galera, eu falei, me dá esse microfone aqui, deixa comigo. Por quê? Porque é o que eu sonhei. Então, você, que também está em casa, tem nervoso? Eu sei que você tem nervoso, mas você morre de vontade de ser entrevistada aqui no podcast Precision Talks. Então, quando a oportunidade vier, aproveita. Como a Isabela está aproveitando bem. Você reparou, Luciano? Como é que fala bem, como é que flui, como é que é interessante. Muito boa a sua comunicação, Isabela. Apesar de você relatar medo, assim, ai, meu Deus, será? Isso aqui? Mas chega na hora, minha filha, você arrasa. Então, você fica tranquila. Qual que é o segredo? Você está à vontade? À vontade, exatamente. Um ambiente acolhedor, pessoas que passam tranquilidade, que me fazem sentir bem. Eu falo que o mais importante é eu estar num lugar que eu possa ser eu. Se eu tiver que não ser eu, não me cabe ali. Ter que botar uma máscara e fingir que eu sou. Não, as pessoas que me conhecem sabem do jeito que eu sou. Sou brincalhona, faço gracinha ali, uma coisa, outra. Então, vestir e ter que ser artificial, isso já me faz gaguejar. Se eu puder ser eu, vai fluir bem. Oi. A gente vai falar de tudo. E as pacientes amam essa moça linda, doutora Isabela. Você também domina uma outra plataforma que fala muito ao coração da mulher madura. Já Alce 55+, que é o laser para flacidez. E aí? Então, a gente tem o laser e também tem o ultrassom. O ultrassom que eu trabalho atualmente é o Ultraformer MPT. Falo laser, mas é ultrassom. Sim. O ultrassom são ondas de ultrassom mesmo, como todo mundo conhece. Porém, a gente trabalha mais flacidez e estruturação de face, lifting, que a gente fala, lifting facial, compactação de gordura, tanto facial quanto corporal. Então, eu trabalho o corpo naquelas áreas de gordurinhas todas que você pode imaginar. Gordurinha de sutiã, flancos, abdômen, umbigo. Então vai além da face. Vai além da face. Eu escolhi trabalhar com o Ultraformer por conta disso. Eu falei, eu posso entregar muito para o meu paciente. E como é que é esse protocolo? Você falou da gordurinha de sutiã, eu imagino. Vamos começar pela face. Isso, vamos começar pela face. O que acontece? Quando eu utilizo as ponteiras, a gente tem ponteiras de ultrassom e elas têm profundidades. Então, eu consigo usar dependendo do tipo de tecido que eu estou trabalhando. Então, uma ponteira microfocada, geralmente eu uso no rosto. E as macrofocadas eu uso no corpo, que são mais profundas. E eu consigo, de fato, fazer morte da gordura local. Então, no rosto, eu consigo trabalhar rugas finas, rugas profundas, estimulando o colágeno pelo aumento da temperatura local. Quando eu faço esse disparo, são pontos de microcoagulação térmica. Pode parecer um pouco grego, mas é isso. Eu aqueço e faço o que eu até brinco com as minhas pacientes. O bife cru fica frito. Molinho. Porque quando o bife está cru, ele está molinho. Quando ele está frito, ele enrijece. Esse é o princípio? Qual que é a proteína que a gente mais perde? Que é o temor da mulher depois dos 30. O colágeno. Então, a gente perde o colágeno e o que acontece? Despenca. E aí, uma área é assim, vai caindo, vai derretendo. Então, começa a afundar o olhar, a gente começa a pesar aqui, pesa essa área, que dá o gordinho, que é o chamado de jaw aqui. A gente começa a ter essa pitose aqui, essa gordurinha em cima dos olhos. Então, a gente consegue trabalhar elevando esse olhar, tratando rugas da testa, olheiras, né, ruguinhas, craquelamento, aquela maquiagem que fica craquelando aqui. Que luxo isso. O bigodinho chinês, porque como pesa, o que aparece? O bigodinho chinês aqui. Então, a gente fazendo lift, a gente melhora o bigode chinês, a gente melhora o contorno facial, porque como tudo derrete, o que a pessoa perde? O contorno. Aí ela começa a ter o rosto e o pescoço tudo junto, a mesma coisa.
Então, a gente trabalha a gordura da flacidez, a gordura e a flacidez da papada, melhorando também as pregas, porque algumas pessoas, com o avançar da idade, têm não somente a gordura localizada, mas também a flacidez, que a gente chama, são as pregas. Então, a gente também faz esse tracionamento, a gente cola esse tecido. Dá vontade de ir lá correndo, né? Luxo! Você também está com vontade de conhecer essas tecnologias e conhecer mais de perto a doutora Isabela? O arroba dela aí para você na tela, para saber mais lá na rede social dela, que está cada vez melhor. E em breve nós vamos fazer uma matéria super bacana para o Sempre Jovem, lá no arroba Alcione Maroclo. E eu vou deixar você fazer tudo aqui que você quiser, tá bom? Sem dúvidas. E a gente pode associar também outras terapias, né? Como eu sempre falo, a gente estava conversando antes, a gente pode fazer toxina botulínica associado à Ultraform, porque aí eu paraliso a musculatura e ainda trato, estimulando o colágeno local. A gente consegue associar bioestimuladores injetáveis, porque muitas vezes uma mulher de 25, 30 que queira fazer, ela pode escolher fazer só o Ultraform. Uma mulher de 50, 60, 70 que já tem rugas e flacidez considerável, ela precisa estimular. E a gente tem que lançar a mão dessas possibilidades. Faz um bioestimulador injetável, faz também o Ultraform. Dentro das condições, a gente oferece. E é maravilhoso a gente poder oferecer e a pessoa escolher fazer. Muito bom. Estamos indo para o final desse super bate-papo, que dá vontade de ficar aqui, né? Fazer vigília. Mas eu quero saber do Luciano, o que você está preparando, Luciano, para o nosso próximo encontro? Eu acho que o nosso próximo encontro, o grande objetivo vai ser a gente falar sobre investimentos, né? A gente vai levar o Lucas Rufino, né, para falar lá sobre... Super expert, um abraço para o Lucas. Obrigado. Vai nos prestigiar com a sua presença lá no evento. Porque não adianta só ganhar, né? A gente tem que cuidar do longo prazo, né? Principalmente o médico, que depende 100% do trabalho dele para ganhar dinheiro, né? Gente, por favor, eu preciso disso. Então, acho que o foco vai ser muito a gente falar sobre investimento. Eu vou falar um pouco mais sobre gestão, você sobre comunicação, mas nosso foco nesse próximo evento vai ser como, né, você conseguir, assim como você vai gerenciar, né, o envelhecimento das pessoas, como gerenciar, né, a sua aposentadoria. Gente, porque o médico, eu às vezes brigo e bato o pé igual criança. Eu falo, ninguém me ensinou, gente, a fazer finanças assim, não. Não ensinam isso na escola. É desafiador demais, né? Não ensinam isso na faculdade. Tem que ser médico e gestor. Administrador, influenciador, é muita coisa, né? Então eu quero muito aprender. Se você puder trazer isso, vai ser muito bom. E eu tenho certeza que não vai ser só para mim, não. Muita gente tem dificuldade. Muito bom. Estamos indo para o final desse nosso grande encontro. Que delícia esse bate-papo. Você que está em casa, não perca. Toda semana um episódio novo. E grandes especialistas da saúde aqui com a gente no Precision Talks. Bom, eu quero deixar o microfone à vontade para os meus convidados, para o encerramento deles. Deixar o Luciano falar primeiro e nossa estrela fica por último, para que a gente possa ir embora, mas semana que vem tem mais, tá bom? Luciano, fica à vontade. Terminando sempre agradecendo aí, né, por você assistir a gente até o final e fazer o convite, né? Você que é médico, esteja no Precision, né, no dia 10 de abril. Lá a gente vai falar muito sobre investimento, sobre como você vai gerenciar aí, né, os seus ganhos de hoje para que você tenha uma aposentadoria tranquila e consiga desfrutar, né, de todo o trabalho que você teve ao longo da vida. Obrigado aí a todos. Eu queria agradecer mais uma vez, fiquei super à vontade. Delícia. Muito, muito bom conversar com vocês. E dizer para todos que estão assistindo que vai ser um prazer recebê-los no consultório, para a gente poder discutir, conversar, bater papo, né? Para a gente poder ter esse momento em busca do melhor gerenciamento do envelhecimento. Muito bom. Lá o consultório está de portas abertas. Aguardo vocês lá, viu? Uma alegria ter você aqui, que além de minha colega de caminhada, né? Estamos sempre juntas lá no consultório, na clínica. É uma querida amiga. Obrigada pela sua presença, obrigada, Lu.
E você que ficou com a gente até agora, que maravilha. A gente se encontra semana que vem. Por favor, compartilhe esse vídeo com os amigos, quem você sabe que gosta desse tema. Vai ser muito bom poder estender, né, aquilo que estamos fazendo aqui para pessoas que você conhece. E é bom você, assim, tocar no sininho para receber notificações, porque toda semana tem um Precision Talks novo. Bom, a gente vai ficando por aqui. Esperamos vocês nos nossos Instagrams e até a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!